Bem-vindos ao Magos CX. Hoje quem vai contar um pouquinho das mágicas que fez no nosso setor é a Paula Marques. Ela que é uma baita executiva e acabou de aceitar uma posição de negócio e CX na Hypesoft, apaixonada por organização e por cozinhar. Ela não é a louca da organização, já tomei uma bronca aqui. Olha, vou falar. Já fui insultada aqui sem antes de começar. Paula, obrigado por aceitar o convite. Imagina, obrigada a você. E pra gente começar aqui, eu queria conhecer assim uma breve resumo da sua história, se puder contar pra gente. Tá certo, conto sim. Olha, acho que eu comecei como muitos começaram, dentro do mercado de atendimento. Então, eu tinha, assim, uma ambição de assumir alguma supervisão, mas comecei nesse mercado. Você era uma atendente? Eu era atendente de clientes. Legal. Isso. Tá. Eu lembro até uma história curiosa, eu tinha uma vizinha que morava na frente da minha casa e ela trabalhava numa grande BPO, que foi uma, inclusive, que eu trabalhei. E ela falava daquele trabalho dela, parecia o melhor trabalho da vida, sabe? Então, ela falava com tanto orgulho, com tanto pertencimento. E na época eu estava começando, né? 16, 17 anos, estava ali, trabalhava em alguns lugares, mas nenhuma empresa, assim, que fosse... Você tinha o prazer que ela tinha. Isso, exatamente. Tá. E aí eu comecei a olhar para ela e falei, gente, eu quero trabalhar na empresa dessa mulher. Sabe quando começa? E eu super jovem ali, falando, será que é o caminho? Mas olha, eu gostaria muito de trabalhar neste lugar. E aí, coincidentemente, ela tinha algumas vagas ali abertas para atendente e eu comecei como atendente ali no mercado de tecnologia. Então, eu dava suporte técnico para uma das grandes de telecomunicação. Pode falar os nomes, não tem problema. Pode? Ai, trabalhei para a Telefônica com muito orgulho. Legal. Trabalhei na Atento também durante muitos anos. Tá. Foi lá onde eu comecei a minha carreira. Foi essa empresa que ela trabalhava? Foi essa empresa que ela trabalhava. Então, foi uma história assim, que começa com isso, eu lá... louca para agora sim, né? Louca para assumir uma supervisão, para lidar ali com pessoas, mas naquele momento eu tive uma outra oportunidade de olhar mais para o mercado de planejamento, para envolvimento com negócios, database marketing. Aí fiz um grande circuito ali dentro da Atento, aprendendo de tudo, conhecendo vários clientes, até cair na área comercial. E aí é uma paixão, né? Então, acho que a gente passa um pedaço da vida ali tentando ver onde a gente se encaixa, onde a gente vai se dar melhor. Mas aí, quando eu caí na área comercial, foi aqui, é isso. A área comercial é aqui, né? É uma área muito boa, é uma área que você conhece muitas pessoas, você mexe com o inesperado, né? Você mexe com as relações ali que não são tão visíveis. Então, é uma área muito envolvente. Aí eu passei 12 anos nessa área, e aí em algumas outras empresas. Você quer contar algumas empresas que você passou? Assim? Olha, acho que uma muito impressionante foi a Mutante, que aí realmente passei por uma mutação, sabe? Acho que foi a primeira vez que eu tive a oportunidade de trabalhar de tênis e tirar uma foto daquilo e mandar para o meu irmão comemorando. Falar assim, olha, estou realizando um sonho. Mas era muito além do que colocar um tênis, né? Sim. Era um movimento de mentalidade. Então, na realidade, ali na Mutante, eu passo por uma metanoia mesmo, uma desconstrução de certos padrões e começo a percorrer o movimento aí comercial com uma mentalidade completamente diferente. Fiquei algum tempo lá na Mutante, fechamos negócios incríveis, né? Eu estou ali no início da revolução da inteligência artificial, então trabalhando com produtos ali que estavam em lançamento. A Mutante, para mim, foi uma das empresas que melhor se posicionou no mercado de CX, porque verdadeiramente ela fazia CX, né? Então, ela tinha realmente uma estrutura super importante e relevante dentro da companhia. Então, o que a gente via, às vezes, em alguns filmes rápidos, vários post-its pendurados, lá era uma realidade, né? E tinha um time que falava sobre isso e ensinava a importância das relações e do quanto a experiência ela era valiosa. Então, aprendi demais. E dentro da Mutante, eu atendia o Grupo Casas Bahia, que na época era Via Varejo, e aí também recebo uma oportunidade de fazer uma mudança ali um pouco na trajetória. Na realidade, para mim, era conhecer um novo caminho. Tá. E vou para a cadeira de operações ali, mais voltada para Customer Success, e tenho um contato direto ali com Customer Experience. E fico 5 anos aí nessa jornada, aprendi coisas brilhantes, me envolvi com Employee Experience, que hoje aí é uma das minhas paixões. E, enfim, aí vem, agora tô lá na Hypesoft,
felicíssima com a posição, felicíssima em fazer parte da história da Hype, neste momento que ela se encontra, trabalhando com pessoas brilhantes aí, que a gente estava até comentando. É isso, acho que é um bom resumo aí para você entender um pouco da trajetória. Rey, o que a gente falou, é um cara fantástico. Bruno Rey, ó, é um capítulo olha da até parte. para a câmera. Acho que ele foi o segundo, um dos primeiros entrevistados aqui no podcast foi ele. Então eu vou procurar lá, eu estava ouvindo uns essa semana, eu vou procurar, com certeza. A primeira coisa que me chama a atenção, né, é a sua empolgação pela vida, né? Porque, assim, dá para perceber que você se empolga do pequeno pro grande, em tudo. Sim. Você está sempre muito motivado. Isso é uma coisa que puxa as pessoas, né? Isso instiga as pessoas também a irem junto. Acho que talvez uma das características que te fez ir mais longe do que a média é porque... Não estou dizendo que só essa, né? Sim, sim. Acho que a organização... Não, mas você já falou que eu fui mais longe que a média, maravilhoso, eu adorei. Mas... você passou por algumas áreas, né? E você falou que você se encontrou em vendas, mas depois você vai para operações. Sim. Como é que foi essa volta? Porque uma coisa é assim, pô, tô me descobrindo, tô me conhecendo, tô crescendo, sim, tá indo, tá legal, pô, aqui eu gostei disso, aqui eu gostei daquilo. De repente chega em vendas e fala, cara, é isso aqui. E daí você toma a decisão de falar, pô, talvez tenha passado bastante tempo em vendas, vale a pena voltar para operações. Como é que foi essa transição? Essa volta e com a nova cabeça que você tinha. Você tinha uma cabeça muito boa de negócio, que você ganhou na Mutante. Então, como é que foi isso? Sim. Tem algumas coisas que vão guiando os caminhos, claro, né? Então, a princípio, eu já tinha tomado a decisão de assumir alguma posição que pudesse me trazer algo novo e que eu pudesse também me especializar, ser uma generalista, mas que de fato consegue se especializar em algumas coisas. Tá, e me faltavam algumas especializações para me sentir completa aí na experiência como um todo. Então, já tinha ali passado por CX, que é super incrível. A gente pode viver CX em qualquer área, né? Não tem uma limitação. Acho que, infelizmente, a gente passou por uma onda aí do CX, onde todo mundo se nomeava como Customer Experience. Aí você via também alguns cargos, né? Que tinha lá tal coisa e CX, né? Então, tinha muito CX. Não é isso. A gente acabou passando por esse movimento e eu queria muito viver na intensidade o que era o CX. Quando vem a oportunidade do grupo Casas Bahia, que na época era a Via Varejo, eu assumiria uma parte de atendimento, ou seja, eu lidaria com o inverso daquilo que eu havia vendido durante muito tempo. Você ia deixar de ser vendedor e ia passar para implementar aquilo tudo. Exatamente. Ia tocar né? aquela operação legal. Implementar e viver. Sim. Né? Então, existia antigamente muito conflito entre o que se vendia e o que se entregava, e a gente sabe até hoje que nós temos que ser perspicazes nisso, né? Não dá para você vender, dar a sua palavra e, de repente, quando for fazer a entrega, é de uma outra forma, né? Inclusive, esse foi um dos motivos pelo que eu fechei com a Hype, pela certeza e pela coerência entre aquilo que se vende e aquilo que se entrega, né? Perfeito. Porque, no final das contas, Matheus, é o seu nome que está em jogo. Por mais que você esteja ali representando uma empresa, é você. Eu acho que parte do ativo do vendedor é o relacionamento dele. Se ele vende besteira, ele se queima no mercado e acaba com o ativo dele. Então, ele pode até ganhar um pouquinho de dinheiro agora, mas não vale a pena para um bom vendedor. Não vale. E o que você tem é o seu nome. Sim. No final das contas, é quem você é. Então, imagina eu tive clientes que estavam comigo, começaram numa jornada especialmente técnica, né? Ali de negócios, às vezes que eu nem conhecia a pessoa. Poxa, e hoje são meus amigos que eu frequento a casa, vou ao aniversário dos filhos, vão à minha casa. Então, o avanço da relação dentro da área comercial, ela é, assim, extraordinária, né? E aí você começa a ter conquistas baseada em valores que verdadeiramente importam, como a confiança, né? Como você saber que uma pessoa está apostando em você. São coisas que têm significado, né? A experiência valorizada. E aí, voltando, assumo essa posição ali de operações e começo a trazer a implementação na prática daquilo que havia sido fechado no negócio. E, coincidentemente, dentro da Via, eu havia passado tanto pelo fechamento do negócio com a empresa de call center, como também com a própria Mutante, que era uma empresa de tecnologia ali. O grupo estava começando a se consolidar nos avanços de tecnologia para atendimento. Então, foi uma experiência que, quando eu bati o olho, eu falei, poxa, isso aqui pode ser interessante para mim. Faz sentido, né? Eu quero ir para o próximo passo da cadeia. Exato. Tá. E num lugar que eu sabia que eu ia ter espaço para errar,
né, espaço para propor coisas novas, eu ia vir com uma nova mentalidade. Então, eu senti ali que era um momento bom para fazer essa mudança. Quando eu chego lá, aí eu começo a me deparar com outras possibilidades que eu não havia pensado, como, por exemplo, liderar pessoas, né? Que aí também eu entro num outro case de amor aqui, porque é extraordinário você liderar, você aprender com as pessoas, você não... A área comercial é uma carreira muito solo, né? Se você parar para pensar, você fica ali na relação com a pessoa. Solitário, vai para casa, traz para dentro alguém que... Não, e aí você também, às vezes, traz para dentro, leva ali pro teu travesseiro a angústia do negócio fechado, não fechado, e todo mundo naquela expectativa. Então, ela é uma carreira muito solo, que você depende de muita resiliência, porque às vezes você vai ficar mais de um ano naquela relação. Tomando não. Ou você vai achar que é o sim, de repente vem o não. Sim. Então, ela é uma carreira que você tem que ter muito essa posição, e chega uma hora que isso acaba cansando um pouco, né? Você acaba ficando um pouco mais inflamado ali com aquela situação e tudo mais. E você não vê outras oportunidades que tem, como, por exemplo, liderar pessoas. Quando você vai para um campo de operações, aí você começa a liderar a coisa toda, né? Outra coisa que foi muito interessante é você ser a parte executora da estratégia da empresa. Isso eu achei fantástico. Tinha muito lance quando eu estava lá, as pessoas falavam assim, agora você virou cliente. Você conhece isso, né? Sim. Então, você é fornecedor ou cliente. E quando eu estava lá, óbvio que você tem que assumir essa posição, porque você realmente virou, né? Você está do outro lado. Mas depois você vê que aquilo não tem um significado direto, a não ser que você olhe para coisas interessantes, como, por exemplo, você tomar a decisão estratégica. Quando você está do lado inverso, você estava esperando alguém tomar a decisão, ou você influenciou, né, persuadiu, usou todas as suas técnicas comerciais para que as pessoas confiassem na sua oferta, e depois elas fecham, e aí você vai ver o que dá. Agora, quando você está na posição de tomar a decisão, poxa... Você pode colocar o destino ao tudo ou ao nada, né? Então, é uma experiência, para mim... Você adorou toda essa mudança. Eu gosto. Quando chama a decisão, é uma coisa que mexe comigo. Tem que entender o que mexe com você, né? Isso é importante. E legal porque... às vezes muitas pessoas falam, puta, eu adorei o cargo, ganhava bem, mas tem que liderar gente difícil, gente complicado, é o que eu mais escuto as pessoas falarem. E você, pelo contrário, né? Prefiro tocar sozinha, porque daí é muito mais fácil, depende do meu esforço, eu tocava. Nossa. E você tá me dizendo assim, cara, não, eu adorei tocar gente, eu adorei aprender com as pessoas, estar junto, tomar decisão, que também é um negócio que cansa, que é exaustivo, que, né, em teoria, é um risco muito grande, tem gente que não gosta de tomar, e você surfou em todas as ondas que a maioria das pessoas não curte tanto. Legal. Matheus, essa parte é bem interessante mesmo. E só para aproveitar, e hoje está na Hype, qual que é a sua missão lá dentro? O que a Hype faz, só para o pessoal também conhecer? Sim. A Hype, ela é uma empresa de tecnologia, tá? Ela trabalha com o movimento de outsourcing, principalmente, mas a gente também fabrica software, tem várias coisas no mercado de tecnologia, e aí você conhece também o Bruno Rei e o Ulisses, né? São pessoas que topam negócios que serão prósperos, sabe? Então, a gente não tem uma mentalidade também muito fechada, nós estamos abertos a ver aonde a oportunidade, ela se encaixa. Legal. Agora, eles vieram com uma posição diferente, que olha para negócios, então, obviamente, que eu vou usar todas as minhas habilidades aí, inclusive a gente está com algumas estratégias de prospecção, para que a gente possa se diferenciar no mercado com tantas propostas hoje que são ali muito parecidas, né? Então, existe uma estratégia para negócios que a gente está definindo, mas a parte que mais me chama a atenção e que eles estão dispostos agora é investir em CX na relação que você tem com a entrega com o cliente. Então, a gente usou durante muito tempo o movimento de CX para cadeias específicas, né? Ou para silos, para algumas fases da sua jornada. E eles vêm com esse movimento de gerar uma aproximação com os clientes, inclusive já existentes, para que você possa acompanhar como que estão sendo as suas entregas,
Obviamente, vai ter o ímpeto aí de fomentar novos negócios, mas principalmente... Pela boa entrega que você quer relacionar. Exato. Não existe diferenciação sem boa entrega, Matheus. Essa é a realidade. Então, vamos lá. É quase que criando uma camada aqui em cima, na entrega como um todo, para garantir que, cara, isso aqui, esse código que estão entregando, essa pessoa que está sendo entregue, ela está fazendo uma boa entrega para o cliente. Você está criando essa metodologia toda aqui em cima. Legal. Isso. Um acompanhamento genuíno, né? Você usou uma palavra que eu adoro aqui no nosso Esquenta. Um acompanhamento genuíno. Olhar para aquela jornada, de fato, e entender se ela está gerando... Se ela está suprindo a expectativa que foi fechada lá no início, se ela está gerando os benefícios que o cliente pensou, ou até mesmo, poxa, de repente aquele time não está muito legal, você precisa de uma abertura com alguém para poder conversar sobre esse assunto. Então, a gente vem para endossar toda essa jornada de CX também. Legal. E aí, olhando para trás dessa jornada, né? Então, você tem um time lá grande, eles estão fazendo uma entrega, que você quer garantir que ela seja boa e vai começar a colocar métricas, colocar regras ali para garantir que isso aconteça. Mas são pessoas, não são máquinas. Então, também você tem que estimular esse pessoal, porque sem eles estarem estimulados ou animados com aquilo, eles vão começar a fazer entregas talvez piores. Sim. O que você viu nessa parte de liderança, de employee experience? Conta um pouco desse outro lado aqui para trás. Tá bom. Matheus, eu vou até pegar um gancho no comentário que você fez ali, dizendo, poxa, as pessoas às vezes começam a liderar, falam, não, prefiro ir sozinha e tal. Bom, a primeira coisa que me faz acreditar que isso não é uma realidade, né, o seu próprio esforço, é a expansão que você tem a partir do momento que você tem um time, né? Tá. Então, você consegue ir muito além, você consegue escalar muito mais os seus pensamentos. Eu tenho uma característica, assim, muito de inovação. Então, o time que anda comigo sempre andava com papel e caneta, porque de repente surge uma ideia, ou eu sou daquelas que, putz, tá 9 horas da noite cozinhando, teve uma ideia... Então, manda um áudio para a gente tratar depois. Então, para uma pessoa que tem um perfil como o meu, é muito importante essa extensão, porque você vai ter mais entregas. Tá, né? bom. Então, como você respira o resultado, quando você se sacia, tem que saber onde está a sua saciação. A minha saciação, ela está no resultado. Então, eu já comecei a olhar para essa estrutura de liderança como esse benefício, com a alta escala e fora as habilidades que você encontra no outro que você não tem. Então, poxa vida, eu trabalhei com pessoas incríveis, já tive minha fase de planejamento, mas hoje o meu Excel ali é uma coisa muito mais básica, né? Então, você tem ali, às vezes, um profissional que vai conseguir colocar isso muito além, vai te fazer uma entrega muito melhor. Então, esse aumento da capacidade é incrível. Só simplificando um pouco o que você disse, assim, só para ver se eu entendi. Sim. Basicamente você se conhece bem, você sabe que você adora relações e que você adora fazer entrega. Sim. Beleza. Sim. Você sabe que você tem alguns gaps, normal. Todos. Então, alguns, assim como eu, vários também. Então, você fala o seguinte, cara, para eu fazer uma boa entrega e uma entrega melhor, eu sei que eu tenho um skill muito bom de engajar pessoas. Sim. E engajando e tendo essas pessoas corretas com skills diferentes, eu consigo fazer uma entrega melhor. Então, o ponto eu adoro liderar, porque é dessa maneira que eu trago a galera junto comigo e faço uma ótima entrega. Sim. Esse foi o... Sim. Legal, sim. legal. Então, tem autoconhecimento, tem relacionamento humano, tem muita coisa misturada aí no meio, legal. Não, tem muita, né? Eu tô te falando, assim, de um contexto mais técnico, né? Para que a gente consiga alinhar o porquê. Senão vira só romantizar, né? Sim. Mas agora, se a gente vai para as relações mais profundas, parte do princípio você ter uma pessoa ali que está abaixo de você, que está disposta a aprender com você. Eu acredito muito no poder da inspiração. E, de repente, aquele momento que você está vivendo com aquela pessoa transforma a vida dela e a sua também. São coisas que não são tangíveis, mas que você vai levar ao longo da sua vida. Aquela pessoa nunca mais vai te esquecer. Olha que coisa incrível, que conquista é essa, você ser inesquecível na vida de uma pessoa. Então, a liderança, ela proporciona coisas como essa. Não que você não possa viver numa relação com um cliente, numa relação com amigo de trabalho, mas acho que na relação onde já está declarado ali a liderança, né, que hierarquicamente você tem uma posição e que você sabe que essa posição, ela exige de você fazer o outro crescer, poxa vida, isso é brilhante quando você encara de frente, né? E aí quando você transforma a vida, então é maravilhoso. Quando você consegue fazer isso. Exatamente. Sim. Que não são todos os casos também, né, Matheus?
Também tem altos e baixos, tem fases que você tá indo super bem com uma pessoa e depois você não tá indo tão bem com ela. Então, não dá pra gente também não trazer pro jogo os obstáculos que você vai ter com aquilo. Mas se a motivação principal, a inspiração principal, ela tá ali 80%, né, usando aí um Pareto, focada no bem, é um resultado também incrível. Legal. Muito legal. Ô, Paula, e você consegue contar algumas técnicas, mesmo que sejam coisas naturais suas ou não, ou que você aprendeu, que te ajudaram a liderar, ou te ajudaram a inspirar, ou te ajudaram a motivar o seu time? Coisas, ou exemplos, ou histórias aí que você puder contar desse tipo de coisa. Sim, é importante saber que eu também tive meus maus momentos na liderança, tá? Imagina, assim, que eu chego, você tem a experiência, porque na área comercial, de certa forma, você acaba liderando, inclusive, às vezes, o CEO da empresa, que precisa saber tais coisas por uma negociação final. Então, você tem toda uma técnica de liderança ali, inclusive com pessoas que estão acima, ponto. Mas quando você chega no negócio e você não conhece as pessoas, você não sabe também muito bem como você vai ser recebida, tem todo um legado, né? Você não sabe a posição de quem você está assumindo, existe toda uma história, existe a cultura da companhia. Acho que uma história muito legal que eu acabei vivendo depois dos percalços, e assim, acho que nunca tem uma fase 100%, acho que tem momentos 100%, tem algumas conquistas que você faz que são maravilhosas, impacta todo o time, e tem outras que, de fato, você vai aprender com os erros, e acho que essa é uma técnica também muito importante, né? Entender que por mais que você esteja ali liderando, você não é o dono da verdade, você não sabe todas as coisas, você vai errar, sim. Você tem as suas vulnerabilidades e que, de repente, isso pode afetar o outro. Então, sei lá, uma característica natural que eu tenho. Puxa, eu sou bastante agitada. Bastante agitada. Então, normalmente, onde eu tô, aí eu fico... Você dá uma pilhada no pessoal. Eu dou uma pilhada, e além de dar uma pilhada, eu ainda fico avaliando o seu nível de empolgação. É muito ruim, Matheus. Porque você fica assim, você não tá empolgado? Você não tá feliz? Você não tá... Só que na realidade... Cara, olha o que eu te contei aqui, isso aqui é brilhante. Não. O cara tá de boa. O cara tá de boa, cara. E você tá querendo o quê? Fala assim, que isso, gente? Não moveu uma palha, nem sorriu, não tá alegre. Então, você acaba passando por situações que a sua vulnerabilidade tá ali, quando na realidade, de repente, tudo isso ali é uma autoafirmação para que você siga com o projeto. Então, você tem que saber se conhecer que você tem as suas fragilidades, saber que você nunca estará pronto, né? Até o dia da nossa morte, nosso cérebro vai ter esse potencial de aprender. Ter bons conselheiros, acho que isso também é uma regra de sucesso poderosa, né? Por exemplo, falamos aqui do Bruno, poxa, uma pessoa que me inspira absurdamente, às vezes só de eu olhar como ele se comporta, aquilo mexe comigo e me ensina, então é importante ter toda essa ferramenta. E uma outra coisa que você trouxe aqui para o jogo, que para mim foi o meu ápice de sucesso, é exaltar as características positivas que a pessoa tem, as habilidades positivas que ela tem. Protagonismo. Tem que deixar protagonizar a sua própria atividade. Ah, você vai abrir mão? Você não vai dar um conselho? Não, você vai estar junto. A parte principal é estar junto. A parte principal é aquela pessoa saber que ela tem para onde ela voltar, se ela tiver uma dúvida, ou que ela pode se abrir completamente se ela cometer um erro e que ela não vai ser punida por aquilo. Mas você deixar protagonizar, isso certamente é um grande sucesso dentro de uma liderança. Né? Legal. E a história que você contar, vai? Conta lá. Olha, eu tenho uma história muito legal, que foi quando a gente começou no grupo Casas Bahia. Quando nós tínhamos uma nomenclatura que era utilizada ali na operação, e ela se chamava front, né? Que é linha de frente, linha de guerra. E aquilo começou a gerar um grande incômodo, assim, em nós, né? Em mim e no time. Time que era chamado de front. Toda a operação nível 1, então um saque. Tá. Então ele era chamado de front. Poxa, e aquilo era uma nomenclatura que não era bacana, né? Porque meu linha de frente, você já imagina a guerra, né? Imagina o cliente chegando... A primeira linha lá, o cara que vai tomar o tiro primeiro, inclusive. Exatamente. Tem um monte de coisa negativa. Seu nome é o 01, 02, 03, você não é nenhuma pessoa, você não tem nenhuma família, você não tem nada ali. E aí nós começamos a fazer um movimento de vanguarda, né? Isso também foi uma oportunidade muito legal, porque a área comercial, ela traz pra gente
a sua mente, ela tá diferenciada, porque ela passou por vários clientes, né? Do mesmo jeito que você tá na Vivo um dia, você tá na Johnson & Johnson no outro dia. Você tá no Fleury num dia, no outro dia... Então, você acaba tendo uma expansão. Você pesca muita coisa nova que estão buscando. Mas muito. Então, a sua inovação, ela acaba sendo contínua. E aí, nós decidimos implantar um movimento de vanguarda dentro do grupo. Nós mudamos o nome de Front e a nossa operação se chamava na época, né? Se foi passageiro, mas se chamava Voa, que é o Voo Olhar Além. E aí nós centralizamos as pessoas no meio desse programa. Então imagina que nós estamos habituados a dizer, o cliente está no centro das coisas, ele realmente está. Mas quando eu estou falando de atendimento, que aí eu nem gosto muito de usar essa palavra, eu prefiro falar relacionamento. Quando nós estamos num relacionamento, você precisa olhar para aquela pessoa que está se relacionando. Porque se aquela pessoa não estiver bem, como que faz, Matheus? Se eu chego aqui hoje, poxa, você não tá legal. Qual é a possibilidade da gente tocar da forma como a gente está tocando aqui? Uhum. Ela está comprometida. Sim. Então, o Voo Olhar Além, ele nos ensinou a olhar para as pessoas como a principal matéria-prima. Então, nós começamos a observar quais eram as necessidades daquelas pessoas. Nós começamos a fazer projetos que mudavam a história da empresa, não, mas mudava a vida daquele relacionamento e daquela pessoa. Então, para mim, é um projeto assim que eu vou levar para sempre. Eu tenho até um símbolo dele. Tem aqui um berloquezinho, ele era representado por uma águia, lindo demais, e vai estar aqui comigo para sempre. Sabe uma coisa interessante? Que você contou que um ponto, você contou como um ponto fraco, tá? Um ponto fraco seu é esperar muito que os outros tenham uma energia parecida com a sua, e quando não tem, você se incomoda. Sim. Então, talvez você seja uma pessoa... não mais sensível num ponto de vista de mais frágil, mais sensível, de mais perceptiva em relação à energia do outro. Sim. E aí você cria um projeto desse, porque você sabe que por mais que as pessoas, muita gente não tenha a sensibilidade que você tem para perceber, aquilo fica tão claro, mas às vezes o outro lado percebe se você tem uma pessoa desmotivada do outro lado, mesmo sem saber o que é. Ela fala, cara, não gostei do atendimento. Mas por quê? Não gostei, não sei. Ela não tem a percepção que você tem, mas você sabe que isso impacta. Então, acho que parte do Voa é pensando na pessoa, né? Sim. Que vai fazer o atendimento, que vai fazer o relacionamento, mas é pensando também na percepção do outro lado. Então, é uma preocupação muito legal que você criou aí, essa loja. 360, né? Obviamente, aqui eu dei só uma pincelada. Uma pincelada, né? De falar de um programa, de um projeto que vai para o meu coração, onde eu senti superação, onde eu falei, Paula, você foi além, você realmente conquistou algo para si, né, enquanto pessoa. Mas isso é fundamental, Matheus. E a sensibilidade, infelizmente, é uma coisa que está em escassez, né? Se você olhar para as relações, você vai ver que ela está escassa, né? Bom, talvez ela esteja um pouco... A minha percepção pode estar falando besteira, tá? Sim. A sensibilidade, ela está relacionada muito a... É um treino. Então, se eu me relaciono muito com as pessoas, eu talvez tenha mais sensibilidade. Óbvio que você, mesmo que eu fizer o mesmo treino que você vai ser mais sensível do que eu. Estou usando exemplo aqui. Sim, tudo bem. Quando as pessoas começam a cortar o relacionamento, ou reduzir, eu não estou julgando rede social, não estou julgando... Não, mas estamos livres aqui. Mas quer dizer que isso existe também. Isso acaba afastando um a um. Então, as pessoas treinam menos a sensibilidade. Por isso que você deve ter uma percepção de que existe pessoas menos sensíveis. É que elas estão atrofiando esse músculo por conta de uma interface que não é o cara a cara. Talvez seja isso. Ô, Matheus, totalmente, né? Olha só, não sei como que tem sido para você, se você para prestar atenção nessas coisas, tá? Mas eu normalmente eu vou jantar com meu filho. Cara, você olha pra mesa do lado, existem, às vezes, 2 casais, ou um casal com filhos. Cara, as pessoas estão nos celulares, né? Elas não estão ali se relacionando. Então, muito coerente essa sua fala, a falta de exercitação da relação e de você se sensibilizar com o outro, ela tá mesmo polemizada por essa nova forma de se relacionar que para alguns vão se adaptar e para outros nunca, né? E eu acho que o grande problema disso é porque a merda do celular, ele é viciante para mim, para você, para todo mundo. Dopamina pura, né? Pura, então... Totalmente. E quanto menos você conversa, menos também você descobre dopamina naquela outra relação. Sim. Então, é um negócio que a gente tem que tomar cuidado. Eu acho que é um negócio viciante, assim como bebida. Eu não tomo bebida todo dia em qualquer lugar. Sim, eu tomo num sábado à tarde com
minha esposa, meu sogro, sei lá, com quem sim, eu tomar. sim. Mas eu acho que esse é o grande lance, né? A gente tomar um cuidado e falar, cara, eu sei que é gostoso, mas é um negócio que te puxa pra um buraco, te deixa meio, né, meio nulo, assim. Com certeza, porque é uma ferramenta introspectiva, né? Por mais que você a use muitas vezes para trocar uma ideia ali, poxa vida, quantos amigos meus já ficaram chateados comigo por conta da demora da resposta do WhatsApp? Pessoal, por favor, que pressão é essa, gente? Não é telefone, né? Não é ligar e a pessoa tá ali à disposição. Existe um tempo para todas as coisas. E os celulares, realmente, eles estão viciando e a gente precisa colocar limites, né? Acho que essa é uma técnica boa. Sim. Eu queria entender agora um ponto desse... Assim, técnicas, vamos lá, pegar a Paulinha como líder e como vendedora, tá? Sim. Porque no final tem uma técnica de se vincular a pessoas que deve ser um pouco parecida. Sim. Você tem diferenças, mas é o que você falou mesmo, né? Tem muita coisa de semelhança. Você falou em vulnerabilidade. Sim. Então, a minha primeira pergunta, você acha que é importante você, antes do outro, para dar um passo mais rápido? Porque assim, a gente pode se conhecer hoje. Sim. E cada um não falar muito de si. E daqui a pouco a gente se encontra daqui a um mês. E depois de novo, e nunca vai aprofundar o relacionamento. Sim. Ou um dos dois pode se mostrar vulnerável mais rápido para o outro para conseguir dar uma aprofundada no relacionamento. Então, primeira pergunta, se isso é válido. E a segunda questão, responde essa primeira, depois eu faço a segunda, senão vai... Olha, eu não tenho problema, por exemplo, em expor minhas vulnerabilidades, tá? Eu uso isso como um manejo, inclusive ao meu favor. Perfeito. Até porque, poxa, se eu chego aqui... Sei lá, não vou expor minha vulnerabilidade aqui, mas de repente tem algum assunto que você vai entrar que eu falo, poxa, olha, isso daqui não... Eu prefiro, porque isso acaba gerando um ambiente de segurança para mim. Mas não é todo mundo que vai agir dessa forma. Então, a gente tem que saber em que momento você vai conseguir empreender ali aquilo ao seu respeito e de que forma aquilo vai ser utilizado. Se vai ser utilizado para o bem e para o mal. Então, tem uma percepção anterior que é o ambiente. Nossa, então eu entrei aqui, me conectei com você, tá tudo certo. Tô num ambiente seguro. Poxa vida, tô num lugar onde eu sei que se eu falar, putz, que o meu inglês é intermediário, isso vai fazer com que aquele cenário se torne inseguro para mim. Então, eu acredito que tem as formas de utilizar. Porém, em liderança de time, em liderança de relações, em algum momento você vai ter que expor uma vulnerabilidade, gente. Nós somos humanos, né? Nós precisamos atuar com as nossas fragilidades, até porque você tem uma oportunidade de aprender com o outro. Eu tenho certeza que tem uma coisa que só o Matheus sabe, e tem uma coisa que só a Paula sabe, e que a gente pode trocar. E que se eu nunca contar pra você o que eu tenho de dificuldade e vulnerabilidade, você nunca vai querer me ensinar aquilo. Com certeza. E a partir do momento que você nunca me trouxer uma vulnerabilidade sua, não tem troca. A relação nunca vai se aprofundar. Ela vai ficar sempre na superfície. É aquele jogo não, deixa eu fazer primeiro, que depois eu faço. Exatamente. E aí nenhum dos dois dá o passo e a coisa fica fria. Exatamente. E aí você, às vezes, perdeu a oportunidade de se relacionar com uma pessoa incrível porque você ficou ali nas suas próprias inseguranças, entendeu? Então, sim, eu acho que a vulnerabilidade, ainda mais nessa fase, ela precisa ser dita e você precisa escolher a forma como você vai explicar sobre ela e usar nos momentos oportunos, mas sim. Legal. E a segunda é descobrir e exaltar a pessoa por um ponto forte. Sim. Existiu um estudo feito nos Estados Unidos com 3 escolas. Você vai entender onde eu vou chegar. Eles queriam aplicar um método de leitura dinâmica nas escolas. Queriam ver qual que era o mais efetivo. Então eles falaram o seguinte, cara, pega um grupo de 1000 pessoas em cada uma das escolas, da mesma idade, mede quantas palavras elas medem por minuto, aplica o ensinamento A, o B e o C para cada uma delas e faz um novo teste, tá? Elas liam, na média, 100, 700 e poucas palavras por minuto. Sim. Só que no primeiro teste, quando fizeram, tinha um grupinho de 3% que já lia 200 e poucas palavras. Então já tinha um pessoal que era melhor naquilo. Já se diferenciar. Beleza. Aí aplicaram o método A, B e C e descobriram que os 3 métodos eram muito parecidos. Não tinha muita diferenciação, então qualquer método não importava. Mas uma outra coisa chamou muita atenção nesse estudo, que não era esperado. O grupo que lia 100 e poucas passou a ler 200 e tantos, 260. O grupo que lia 200 e poucas passou a ler 800, 900 palavras por minuto. Uau! E aí eles começaram a entender essa questão do ponto forte. Sim. Ou seja, se você é uma pessoa completamente, não é o seu caso, é o meu caso, completamente desorganizada, não vai ser gerente de projeto. Posso te ajudar. Você vai ser um gerente péssimo de projeto. Sim. Mas assim, se eu sou um vendedor,
usa a sua organização para não furar uma reunião com o cliente. Sim. Para não dar uma mancada com alguém. O mínimo, não precisa ser um baita organização, só o mínimo para não te atrapalhar. Sim. Então, acho que essa é a questão que você trouxe do ponto forte. Eu concordo totalmente que a gente deveria fazer gestão por ponto forte, Sim. mas eu queria entender como é que isso te ajudou como líder também. Matheus, todos nós temos dons, né? Isso é uma verdade absoluta. Se parar para pensar, todos nós temos os dons. E tem alguns que a gente descobre mais facilmente, tem outros que a gente vai descobrir ao longo da vida, tem alguns que dependem da sua idade, da sua maturidade. Então, tudo tem um ciclo, tá? O que eu acredito muito é que se você potencializa o ponto forte de uma pessoa, e pode ser inclusive, que ela não conheça, tá? Perfeito. Já tive... Mas que você percebeu. Não, líder... o papel do líder é estar de olho. Tá. É estar com um olhar genuíno sobre aquelas pessoas que estão ali embaixo, Tá né? bom. Porque aquele time vai crescer e você também vai crescer. Ainda que no final haja um interesse, não importa. Todo mundo vai crescer junto. Então, às vezes você também vai detectar uma potência na pessoa e ela, por uma crença limitante, também acredito muito nesse lado de que nós somos repetição de padrão, nós estamos repetindo coisas que os nossos pais faziam, que estão repetindo coisas que os avós faziam e aí por aí vai. Uhum. E nós estamos, muitas vezes, limitados a certas coisas, né? Então, às vezes a pessoa que você está liderando, ela pode não enxergar aquela potência. E aí você detecta e fala, opa, essa pessoa tem uma potência para isso. E aí você... estimula tarefas que vão... Ou você também revela para a pessoa, Tá. né? Eu posso contar uma situação que por eu favor, tive? Claro. Quando eu tava ali eu sou publicitária, adoro esse lance da criatividade, né? Tem um lance essa questão de visionário, adoro esse lance, tá? É a literatura que eu mais me interesso, né? E renovação da mente, eu acho essas coisas fantásticas. Tá. Mas, ao longo ali tinha uns 20 e poucos anos, eu estava na época, nem lembro que liderança que era, mas era uma liderança que não exaltava muito esse meu valor, né? Então, porque aquilo saía do padrão. Então, eu chegava com um modelo de proposta criativa, não, porque o que vão pensar, né? Cara, eu sei que eu fui trabalhar com uma líder, vou até falar o nome dela, é a Fátima Oliveira, hoje ela trabalha na Teleperformance. Mas pensa numa mulher que ela percebeu que eu estava com isso embutido ali, né? Mas ela me deu uma ousadia, Matheus, ela me deu um espaço, ela pirava, tudo que eu porque na realidade ela já estava tão exausta daquela rotina, Sim, né? As rotinas dentro das mesmo, empresas são muito, muito pesadas também, uma mulher que trabalha pra caramba. Poxa, então tudo que eu trazia pra ela, ela amava. Só sei que eu comecei tudo que era de criativo, ela vinha e trazia pra mim. Então, aí você começa com coisas pequenas. Então, primeiro você vai fazer uma proposta diferenciada pro cliente X, aí o cliente X ama. Poxa, então, esse lance dá certo. Eu sei que a gente chegou a organizar eventos, por exemplo, que eu pude decidir a cor da bebida que seria servida, porque aquela cor era a cor da nossa empresa. Combinava com alguma coisa. Combinava com o programa. Então, ela me trouxe uma visão da potência que hoje é o meu ponto mais forte, entendeu? Se hoje eu for para trabalhar numa empresa onde eu não possa implantar meus valores, onde eu não possa defender uma área comercial que trata a atenção genuína como um dos princípios, o que eu estou fazendo lá? Entendi. Quem que me trouxe isso? Foi uma liderança. Então, quando você descobre essa potência e você coloca a pessoa no lugar, primeiro que ela vai se encher de si, mas aquele não o ego. O que ela merece, é o dom que ela tem. Ela é aquilo mesmo, ela é melhor do que você naquilo. Né? Então, ela vai ocupar aquela posição, sim. E ela vai além do que você iria se você estivesse fazendo com as suas próprias mãos ou com as suas habilidades limitadas. Então, eu acredito muito nesse lance de que cada um, no seu devido lugar, a potência e o resultado e a pessoa, ela vai se sentir melhor com aquilo. E, na contrapartida, não significa que não há espaço para trabalhar as suas fragilidades.
Mas eu prefiro normalmente trabalhar as fragilidades, ou os pontos que são fracos, ou as vulnerabilidades, ou as incertezas da vida, ou as tristezas que às vezes aquela pessoa está enfrentando, no particular, que aí você tem um ambiente mais seguro, um ambiente mais de amor, onde você pode empreender ali amor também, porque liderar também é amor, né? Você vai ver aquela pessoa sempre, às vezes vai ter muito contato com ela, e aí você pode transformar a pessoa em duas perspectivas, lançando ela sobre a sua verdadeira potência e fazendo ser quem ela é, inspirando ela a ser quem ela é, e também estando ali como um suporte para que ela possa resolver, ou pelo menos, durante aquela fase que ela está sob a sua liderança, ela consiga ser tocada naquela fragilidade dela, e quem sabe só um outro líder vai conseguir reverter, converter, exatamente. Eu acho que, eu concordo muito com o que você falou, porque eu acredito que o ser humano, ele se vê na sua obra. Então, se eu sou um carpinteiro e faço uma cadeira, Sim. E uma cadeira diferente, porque eu sou um cara criativo, ou uma cadeira forte, porque eu sou um cara mais do prático. Sim. Ou, enfim, cada um vai fazer uma cadeira de um jeito. Sim. Ou nem fazer cadeira, mas só um exemplo da cadeira, né? Ele se vê naquilo. E quando as pessoas valorizam um atributo da cadeira, nossa, que cadeira linda, ou que cadeira super criativa, inovadora, ou que cadeira forte, a pessoa leva aquele cumprimento para ela. Sim. Né? Então, quando você foi permitida fazer essas coisas, permitida fazer uma proposta mais legal, e alguém falou assim, adorei a proposta, cara, aquilo cria um pico de motivação que dificilmente você ia conseguir, mesmo que o líder fosse super bacana com você. Sim. Então, ser líder é mais do que você ou ser um cara duro, ou ser um cara que vai passar a mão na cabeça, ou ser qualquer coisa assim. Você tem um lado de ajudar a pessoa a se expor e ser reconhecida pelo meio, pelo aquilo que ela é muito boa, né? E ajudar ela a desenvolver aquele lado que ela é muito boa. Legal esse ponto que você... É, muito legal mesmo. E nós temos que ser gratos por todo líder que aparece assim no nosso caminho, né? Sim. Porque eles com certeza nos colocam em outro estágio de vida. Em outro patamar. Em outro momento de vida. É o que você contou até um pouco da Mutante, né? Quando você entrou lá, você mudou de patamar. Não precisa entender detalhe, mas mudou de patamar como profissional. E até hoje, né? Quando eu olho, falo, não, Mutante. O que é Mutante? Eu passar por uma mutação. Legal. Falei, por que eu sou numa empresa com esse nome? Porque eu tenho que passar por uma mutação. Pronto. Aceitei, acolhi, o que é legal ficou, o que não foi, e vai. Vai embora. Legal. Agora, pra gente concluir, Paulinha, que nosso tempo tá acabando. Não. Eu já tô chamando de Paulinha, tá vendo? Olha, eu vou te falar, a pessoa vê minha estatura, sabe, gente? Eu pego intimidade. A pessoa tenta vir, sabe? Mas alta executiva, mas não dá, cara. Como é que... que é agora que você vai pegar esse desafio, que vai começar ele, tá começando ele agora, Sim. O que você tem expectativa para esse momento, assim? O que você acha que vai encontrar dificuldade? Eu sei que no final vai ser tudo ao contrário do que a gente imagina, ou não tudo, mas muita coisa diferente. Sim. Mas o que você imagina, assim? O que você vai precisar fazer? O que vai ser primeiro? Que caminho que você vai tomar? Sim. Qual é a sua expectativa nessa nova oportunidade? Olha, realmente, a gente sempre planeja as coisas de um jeito e no final a gente vê que saiu de uma outra forma, mas o importante é a gente fazer planos, né? Tem que planejar. Eu aceitei essa oportunidade de vir para a Hype, né, para a Hypesoft, e depois eu fui ver até a tradução no pé da letra, né? Eu sei que Hype tem outro significado, mas por conta da proposta da empresa em relação ao que ela é e o que ela quer ser. Então, ela é uma empresa que está no seu 3º ano, é uma empresa jovem, mas com executivos de alta potência, né? Pessoas respeitadas ali no mercado, pessoas que querem fazer acontecer. E eles têm uma estratégia de Empowering Experience, que é fazer a diferença na vida dos colaboradores, e de CX muito grande, tá? Então, o que eu tenho de expectativa é que a gente consiga formatar uma linha de relacionamento bastante diferenciada, onde as portas se abram para nós genuinamente. Acho que esse lance do genuíno, ele é muito, muito importante, né? Poxa, nos receba porque você quer ouvir uma proposta diferenciada, né? Nos receba porque você quer contratar um serviço que faça diferença. E eu venho aí somando o time para a gente montar toda essa estratégia diferenciada de como chegar ao cliente, de como fazer uma entrega de valor e que a gente possa se orgulhar dela. Então, eu li ali a carta eu estou no momento de olhar bastante os materiais, consumir um pouco das propostas e trazer algumas ideias também. Eu quero fazer essa inovação dentro desse mercado também. Imagina que eu fiquei 5 anos longe da área comercial, então estou retomando agora.
foi um respiro super importante para mim, inclusive para entender o que não dá mais, né? Na área comercial, na aproximação. Como cliente, falou assim, cara, não acredito que ele está chegando nessa abordagem comigo. Não dá mais. Em pleno 2023. Exatamente. Tá. Então, assim, eu também pretendo, Isso é legal. eu pretendo, junto com o apoio, obviamente, aí do Bruno, do Ulisses, gerar esse movimento de vanguarda, onde a gente consiga se diferenciar pelo Customer Experience e pelas propostas que a gente apresenta no mercado. Acho que, em geral, é o que eu posso contar aí para você. Muito bom, Paulinha. Show de bola. Foi um baita prazer te conhecer. Acho que você é uma pessoa, como eu falei desde o começo, um espírito super animada, e depois você vai aprofundando também muito do bem, muito que quer ajudar os outros, muito que... E não é querer porque é altruísta, porque é boazinha. Porque, cara, ela sente prazer em ver que ela fez diferença na vida dos outros. Acho que esse é o grande lance. Não, Matheus, a vida é sobre isso, cara. Assim, a gente tem que... Nós temos que ser muito gratos pela nossa vida, né, gente? Viver é um espetáculo, é um milagre todos os dias. Poxa, olha como a vida é. Não te conhecia até 1 hora atrás, agora estou te conhecendo. A gente não sabe que tipo de relação vai surgir partindo daqui. Sim. Então, a vida, ela traz essa oportunidade todos os dias. E se você parar para pensar, o que traz sabor para a vida? Quando você faz alguma coisa para o outro. Né? Se você tem ali o seu interesse sempre voltado para si, aquilo não se multiplica. Mas quando você está olhando para o outro, aquilo vai além e realmente te transforma numa pessoa melhor. E isso tem que ser a busca da nossa vida com toda certeza. Então tá certo. Fechou. Valeu. Fechou? Tchau, obrigada.